Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Taramps TV. Fiquem à vontade aqui, porque esse espaço aqui é de vocês. Boa noite, Adão. Boa noite, Rui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Ó, aproveita que hoje nós vamos pegar esse senhor aqui, ó, conhecedor dos assuntos, nós vamos sugar ele até não querer mais, ó. Ele já tá até cansado aqui de tanto que nós conversamos com ele nos bastidores. Preocupado. Tá preocupado? Fica preocupado não, você é o cara. E nós voltamos já já. Semana passada nós iniciamos o assunto e acabamos não terminando, né, Leandro? Verdade. Que assim, foi aquela questão de 3 potências no Thunder Bass. Mas nós Bass. não vamos falar agora não. Se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, fica ligado aí com a gente até o final. Tem bastante assunto para a gente tratar hoje, aproveitando a presença do Rui. Então nós vamos ter aquilo que vocês já conhecem, que são as nossas respostas, aquele bate-papo legal. Um bate-papo com o Rui aqui, né? Já que a presença do Rui está aqui. Obrigado, Rui, mais uma vez por você estar aqui com a gente, por atender o nosso convite. É um prazer estar aqui. É sempre uma grande honra para nós receber alguém com o seu conhecimento, com a sua experiência aqui, para poder compartilhar conosco. E tem mais coisas hoje, né, Adão? Hoje tem novidade. Tem novidade? Opa, hoje tem um lançamento aí para vocês. Então fique ligado até o final que vocês vão receber aqui mais um lançamento da Taramps. E já deixa aí nos comentários o que você acha. Se é um amplificador, se é alto-falante, se é um alarme, uma fonte. Diga aí no comentário que produto que você acha da nossa linha que vai ser lançado aqui hoje. Pois é, existe uma prévia aí que está correndo nos bastidores, mas de repente o negócio pode virar, né? Então, né? Será que é essa prévia? Será que é essa prévia? Então, assim, spoiler, de novo, cara. Então, às vezes não é spoiler. Dessa vez não foi nem com você, né? Não foi comigo não. Essa vez não fui eu não. Então, vocês fiquem ligados aí que hoje o negócio vai pegar fogo aqui. E eu já queria começar, Leandro, com as nossas dúvidas frequentes, né? Por exemplo, quero montar um som. Que caminho que eu devo seguir e o que eu preciso fazer? Primeiramente, tem que saber que tipo de som quer montar, né? Exato. Se é um som de qualidade para ouvir internamente no carro, se é uma caixa Bob, se é um sistema trio elétrico aí para tocar para fora, porta-mala aberto, se é algo voltado para competição. Então, primeiramente, é saber o tipo de som e a finalidade dele. Aí, a partir daí, começa a brincadeira, né? A escolha dos produtos. E eu vou mais além ainda, de repente uma caixa Bob. Sim. Um sistema de sonorização para ambientes, onde você quer sonorizar o seu ambiente comercial, o seu ambiente residencial. Aquela área gourmet para fazer aquele churrasco, né? Exato, então tem N opções aí para a gente responder essa pergunta. Então a primeira coisa você já solucionou. Eu preciso saber o que eu quero montar e para eu poder continuar esse caminho, para eu poder dar sequência nisso aqui, né? Exatamente. E uma outra pergunta fundamental em qualquer tipo de sistema de som, e principalmente no automotivo, quanto eu estou disposto a investir em alimentação. Exato. A gente percebe que o pessoal começa a sonhar com sistema de som e de repente o que eles compram? Amplificador. Eu tenho alguns amigos até que dormem lá com o amplificador, né? Posta aquela foto. Esquece que vai precisar de bateria para alimentá-lo, né? Pensa no alto-falante, igual você falou. Só que a gente esquece de alguns detalhes importantes. Alimentação, primordial. Cabeamento, primordial. Caixa acústica, Rui. E se eu não tiver espaço para fazer uma caixa acústica? Você tem esse problema sério, porque de repente a pessoa quer obter um grave e ele não tem espaço físico. E fica difícil ele atingir frequências baixas dentro de uma litragem, num espaço pequeno para caber uma caixa correta. Aí a opção dele, de repente, não tem um volume tão alto e com falantes menores, que vai exigir uma caixa menor que caiba dentro daquele espaço que ele tem. Ou seja, vai ter que usar falante menor. Não vai ser possível usar um falante, de repente, de 12, 15, 18 polegadas para se fazer um grave mais pesado. Mas ele pode usar falantes menores, que vai usar os litros corretos para se obter um resultado bom. Até pensando nisso, essa semana agora eu me deparei com uma situação bem interessante. O que acontecia? A pergunta foi a seguinte: por que eu vou num show, aquele som lá de palco que está tocando, aquela coisa toda, por que às vezes o mesmo alto-falante, o mesmo grave de 15 ou 18 polegadas lá, por que eu tenho aquela pegada no peito e às vezes eu pego esse mesmo alto-falante e coloco no meu carro e não tem? A diferença está no amplificador? Não. A diferença está onde, Rui? Caixa acústica. Caixa acústica, a sintonia, o tipo, enfim, é o próprio ambiente também, né? E você está em um ambiente de pouco espaço físico,
você tem uma pressão sonora maior. Eu digo o tamanho da sala, por exemplo. Você pode ter mesma quantidade de caixa, mas se eu estou com um ambiente mais fechado, menor, eu vou ter uma pressão muito maior. Mas até nessa questão de espaço para você fazer a caixa. Eu me lembro que um alto-falante de 18 polegadas, vamos lá, numa caixa frontal, as famosas KF da vida lá, a gente colocava 190 litros por câmara. Sim. Se eu for colocar isso num carro, o que É acontece? impossível, né? Aí eu caio para 86, 90 mais litros lá comum de estourando, fazer. e aí eu consigo ter aquela O falante, pegada. o falante profissional, ele normalmente, um falante 18, vai usar aí 200 litros, vamos dizer, para se obter uma sintonia boa, uma resposta plana a partir de 35 Hz. Sim. Tá? Então você precisa desse tanto de litro dentro da caixa, senão você não tem a sintonia em frequências baixas. Quando a pessoa reduz, um falante 18, que pede uma caixa com essa litragem, aí você joga para metade, por exemplo, 100 litros ou 120 litros, você não vai obter o mesmo sub, impossível. Você vai obter uma resposta boa, não mais partindo de 35, e sim partindo de 45, 50 Hz. Agora, achar que vai obter o mesmo sub grave de uma caixa com a litragem correta, grande, é impossível. Então, Teria que usar outro falante, um outro projeto. Então, isso aí é fundamental na hora que a gente vai construir até a resposta de um alto-falante. Eu já fiz algumas experiências aí, a gente sabe. Por exemplo, eu faço uma caixa gigante, eu posso sintonizá-la mais baixa, o alto-falante vai descer e ainda controla o deslocamento. Vai. Agora, quando eu faço uma caixa pequena, o que aconteceu com as frequências mais baixas? Eu não tenho volume para suportar isso. Não consegue. E aí, o que eu tenho que fazer? Explorar ataque. Sim. Eu sintonizo um pouco mais alto, só que eu tenho que controlar esse deslocamento. Sim. Aí onde você usa os filtros, né? Exato. E aí é a hora que a gente começa a ver a diferença que existe, às vezes, numa aplicação de uso profissional e numa aplicação para trios elétricos automotivos, tá? Que normalmente a automotivo usa uma quantidade de falantes, às vezes, sempre maior do que o profissional, né? Normalmente você vê um carro com 20 alto-falantes, então na somatória acaba baixando a frequência. Mas na verdade, você vai buscar um pouco a frequência, mas sempre aqueles dB que está a menos, vai continuar a menos. Vamos dizer que você tenha lá uma somatória grande na faixa de 80 Hz. Aí você, quando colocou 20 alto-falantes, você conseguiu buscar os 40 Hz, mas tipo 10 dB abaixo dos 80. Esses 10 dB vai somar os SPL de vários alto-falantes, mas sempre ele vai estar abaixo do que você estaria. Já se você estivesse usando uma caixa grande, você teria um resultado plano desde os 40 e não com menos 10 dB em 40 Hz, por exemplo. Entendi. Ok? Aí você consegue alcançar o resultado que você está buscando. Exato. Então, e voltando ao nosso assunto aqui, o terceiro ponto importante é o seguinte: o quanto eu estou disposto a investir financeiramente. Exatamente. Para poder montar o meu projeto de som, porque quanto maior quanto mais qualidade, quanto maior forem os componentes que eu acabo exigindo, então o que acontece numa situação dessa? Eu vou ter um investimento um pouco maior. Não tem como ser, não tem. Se a gente pensar por essa linha de raciocínio, de repente, o ideal seria eu começar um sistema de som comprando as baterias. Sabendo que eu consigo Sonhando investir em baterias e também o espaço que eu tenho disponível para armazenar essas baterias, né? Hoje eu conversei com um cliente e ele estava querendo colocar assim um peso gigante no carro dele, né? E aí eu peguei e falei para ele assim, cara, o que você não faz diferente? Vamos começar o projeto de uma forma bem interessante. Ele vai montar a ideia dele é montar um som numa Saveiro. Uma Saveiro, aquela que tem a cabine estendida, aquela Saveiro Cross. Eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vê qual é a capacidade de carga do seu carro. Aí ele foi lá e levantou. Eu falei, então a partir desse peso, vamos trabalhar em cima da capacidade de carga do seu carro para não danificar o veículo? E aí tudo começa a ficar diferente, entendeu? Muda tudo. Senão você acaba estourando suspensão, fazendo tem que uma série de coisas. fazer uma modificação no carro. E aí você pensa nas baterias, pensa o que você quer fazer, e quando a gente definir essa energia, o que você está disposto a investir nisso, aí sim, faz o projeto. A gente volta para poder continuar o projeto. Sim. É uma linha de raciocínio interessante, né? Certo, Muito. né? Senão, o que você falou, vai ter que modificar o carro todo. E eu queria aproveitar, dei uma olhada aqui, já temos bastante perguntas, e pedir para o pessoal. O pessoal às vezes manda pergunta para a gente, e é essencial que vocês nos tragam algumas informações. Então, o pessoal que já está mandando as perguntas, assim que mandar uma pergunta perguntando de projeto, que módulo usar para um determinado alto-falante, nos passe a quantidade de alto-falante, o modelo, a potência RMS e também a impedância, que aí a gente vai conseguir indicar para vocês um amplificador que seja compatível. Se não vier essas informações, aí fica um pouquinho mais difícil, aí depois a gente vai ter que levantar com vocês. Então, quer que sua pergunta seja respondida ao vivo? Manda as informações completas aqui pra gente.
E lembrando que, mesmo que a gente não consiga responder a todos aqui ao vivo, ninguém Exato. vai ficar sem resposta. Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Vocês já conhecem aqui esse nosso trabalho e eu acho que até hoje ninguém ficou sem resposta, né? A gente busca responder a todos. Exato. E até sempre a gente pede, até para reforçar isso, que a gente está transmitindo em 3 redes. Então a gente está transmitindo no Facebook, no Instagram e também no YouTube. No Facebook, as perguntas ficam lá para a gente responder quando for possível. Então a gente, no outro dia seguinte, no máximo, ali, a gente já está ali respondendo vocês. No YouTube e no Instagram, já fica impossível a gente conseguir responder isso. Por quê? O do chat ao vivo ali já não fica mais exposto para a gente poder responder embaixo da sua pergunta. E no Instagram, some. Então, depois que você mandou a pergunta para a gente, se não foi respondida, manda no Instagram no direct e no YouTube escolhe um vídeo ou entre em contato com a nossa equipe para deixar a sua pergunta lá fixa. Até porque depois a nossa Taramps TV ela fica disponível aí para você assistir quando quiser, assim que termina. Eu separei aqui mais uma situação que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, assim, eu já decidi o que eu quero. Eu quero montar um som top. Isso é a questão hoje que todo mundo diz, né? Com muito rendimento acústico e musicalidade. Só que eu quero explorar desde as frequências mais baixas, desde os graves até os agudos. Mas também quero participar em medições de RTA. Isso é complicado, Então, hein, cara? Aí eu fiz o quê? Eu fiz algumas observações aqui. O primeiro passo é escolher a dedo módulos e alto-falantes, para você poder fazer a coisa correta e fazer um bom casamento dos dois juntos. Se eu não fizer um bom casamento do alto-falante com o amplificador, eu não consigo ter resultado. Por exemplo, eu acho uma promoção lá de um amplificador que só serve para grave baixo, sub no caso, e eu quero tocar um woofer. Eu não consigo ter resultado com isso. Então eu tenho que escolher muito bem os tipos de amplificadores para casar, para ter um bom resultado. Segunda situação, escolher um bom projeto acústico. Que de nada adianta eu escolher o alto-falante, o amplificador, né, Rui? E não fazer uma caixa com uma madeira específica, não fazer ela Ainda bem mais pra travada. RTA, né? Pois é. O que acontece quando eu deixo uma caixa sem vedação, Rui? Ela dá vários cancelamentos. A impedância sobe que é um absurdo. Você quer uma sintonia, por exemplo, chegar mais próximo da ressonância do falante que você obteve fora, free air, dentro do gabinete. E se esse gabinete está mal feito, mal dimensionado, principalmente com vários furos, vazando ar, pouco selado, a impedância, tirar a curva de impedância desse gabinete vai estar totalmente fora. Tipo assim, eu já fiz experiência, você tem uma impedância de 4 ohms, do falante fora, tá? A impedância mínima do alto-falante. Quando você coloca no gabinete mal construído, essa impedância pode ir para 6, 7 ohms. Depois que você sela direitinho, isola, fecha todas as frestas, isola atrás do alto-falante, deixa vazar ar, enfim, todos os ajustes, ele vai dar a mesma impedância que ele estava dando fora. Então isso quer dizer que se eu não fizer uma caixa muito bem Você vai ter construída, perda. eu vou perder potência. Vai perder eu não vou conseguir muita aproveitar potência. o rendimento Você do imagina um amplificador. aumento de 2 ohms independente da bobina estar quente. Então quer dizer que ali, se eu tiver uma caixa, eu fiz um furo ali para passar o fio para fora da caixa. É interessante que eu faça Tem a que isolar, vedação tem que vedar. ali ao redor desse Exatamente. fio para que não vaze. Um furo né? de broca de 1/8 interfere. Rapaz, então é muito sério crítico, isso. É muito sério. Isso. E também, a espessura da madeira não pode vibrar. Ó, semana passada eu me deparei com uma caixinha de som. Inclusive, nós vamos trazer ela aqui depois. E realmente, ó, pessoal, já quero dar um recado para vocês. A nossa caixa Bob, ela tá atrasada e realmente porque a gente não tá conseguindo fazer a construção como gostaria, tá? Tá faltando até material para isso. Exato. Vocês estão vendo as escassez de algumas coisas aí, a gente também tá enfrentando essa dificuldade, tá? Mas eu peguei uma caixinha dessa simples, um alto-falante, um driver e um tweeter, e atrás tinha um amplificador e fonte, tá? Certo. E todos os furos da fiação estavam passando para dentro da caixa. Nossa. Rapaz, não vai. A caixa não fala. Não fala, ela não consegue esquece. ter rendimento. E outra, tem mais umas coisinhas que eu vou mostrar depois, mas tem Depois. muito erro que a gente vai tentar corrigir aqui, solucionar para que o alto-falante possa ter um bom desenvolvimento. Uma das funções da caixa acústica é fazer o alto-falante trabalhar confortável. Sim. Se ele não tiver confortável ali dentro, ele não consegue ter um Não. bom rendimento. Negativo. Então nós vamos tentar mostrar essa correção A aqui. caixa fora da litragem correta que o alto-falante precisa, por exemplo, você vai ter uma compressão interna muito grande. O falante precisa de um espaço para ele vencer Sim. esse ar. E se tem um gabinete com a litragem não correta, ele vai trabalhar comprimido. Tá? Duto errado. É a mesma coisa uma caixa selada de um sub, por exemplo. Uma caixa selada, você precisa de uma potência absurda. Você pega uma caixa selada, você precisa de um amplificador 2, 3 vezes mais alto do que uma caixa dotada. Porque a caixa dotada, o duto, além de fazer a correção da fase, né, ele permite um deslocamento mais rápido do alto-falante. Sim. Correto? Exato. Então você não tem
É como você pegar uma seringa, por exemplo, você tapar o bico da e tentar você empurrar. pressionar, tenta empurrar. É um pistão, que a gente chama do pistão. Sim. Você vai ter que fazer uma força danada. Quando você pega uma seringa com diâmetro maior, você faz menos força. Exato. É o que o falante faz. Você tem uma carcerada e tem que fazer uma força danada para vencer essa pressão interna. Agora- Já a dutada tem essa saída e tem que ter o duto na dimensão correta, que o programa mostra isso, que é para ver se não está havendo turbulência interna ou falta de duto, né? Aquele duto soprano, né? O duto Na hora que soprano, ele vai criando ruído, turbulência e assim por diante. E uma outra situação que eu acabei separando aqui, que é muito importante, depois que eu escolhi os meus componentes e tenho um bom projeto acústico, é a disposição disso. Sim. É a disposição disso, é fundamental, porque assim, se eu não tiver um cuidado com isso, por exemplo, assim, eu coloco um tweeter numa ponta e um tweeter na outra, e quero trabalhar com um amplificador só tocando. Como é que eu vou acoplar pela como. distância Vai ter de alta vários frequência Vai ter um monte de uma situação cancelamento. dessa? Então eu tenho que pensar também no posicionamento do meu projeto de som para poder ter o melhor resultado. Sempre. O distanciamento de bobina é um problema sério. Sim, sim. Hoje você até consegue corrigir isso aí com os processadores, processadores, Sim, mas né? a pessoa tem que ter esse conhecimento, saber que aquele que está na frente você tem que atrasar para chegar no teu ouvido ao mesmo tempo do que quem está atrás. Então tem que fazer a medição de tempo, tá? Porque na falta disso, aquilo que você já mostrou usando uma treina, é medir a distância da bobina até o ponto de audição, e essas diferenças de tempo é jogar dentro do processador para ele fazer a correção dos delay entre vias. É isso aí. Deve estar lotado de pergunta aí, Tem mas não muita começa pergunta. ainda não, tá? Ainda não. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que nós estamos aqui nesse bate-papo e acaba cansando mesmo, e a gente quer dividir com o pessoal Correto. algumas situações. Nós voltamos rapidamente, é só tomar uma água aqui. Enquanto isso, vocês acompanhem conosco o desempenho do DS800X3. Está procurando aquele amplificador que atenda som interno com qualidade ou um amplificador para atender uma caixa trio? Te apresento o DS800X3, o amplificador de 800 watts RMS dividido em 3 canais, disponível na versão de 1 e 2 ohms. São 2 canais de 200 watts RMS com corte HPF pré-definidos em 100 Hz. E um canal de 400 watts RMS. Esse canal conta com um ajuste onde você pode deixar o LPF a 100 Hz para tocar subwoofers ou 700 Hz para woofers. Ou ainda deixar sem nenhum tipo de corte com o LPF off, onde o amplificador vai responder toda a sua faixa de frequência. Ainda nesse canal temos o Bass Boost, que serve para reforçar os graves. Ele tem 2 tipos de entrada, a tradicional RCA e também a entrada por fio com o sistema ART, ideal para players originais de fábrica, dispensando adaptações, o que o torna extremamente versátil. Além disso, é um amplificador muito eficiente, com baixo consumo de bateria. Qualquer carro pode utilizá-lo. É um produto com muitas possibilidades de uso. O que você está esperando para dar um up no seu sistema de som? Adicione qualidade sem perder a originalidade. Venha para o Mundo Taramps. Pois é, nós estamos aqui lotados de pergunta, né? É isso aí. E já me mandaram uma direta aqui, ó, mas eu vou deixar você responder, porque eu sei que você está doido para poder responder uma pergunta do Vai cliente. nessa direta primeiro. Então vamos lá. O Ataíde Amandini, ele mandou uma pergunta direto para mim, assim: boa noite, Adão. Eu terei mais rendimento com um amplificador menor com alimentação correta ou com um módulo maior com pouca bateria? Que dica você pode me dar? Ataíde, é o seguinte, cara. A melhor coisa que você tem a fazer numa situação como essa é o quê? É trabalhar sempre com a alimentação correta, explorando o seu amplificador, tá? É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso aí, você vai ter um grande resultado no seu sistema de som. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, é melhor você usar um amplificador menor, com uma alimentação correta. E, é claro, um alto-falante que esteja correspondente àquele alto-falante, aquele amplificador ali, o alto-falante casando perfeitamente, você vai ter muito mais rendimento. Se você usar um amplificador mais pesado, com pouca bateria, você, além de perder a sua autonomia, você nunca vai conseguir explorar o máximo de rendimento daquele produto, tá? Então a melhor opção é o menor amplificador com a alimentação correta. Ó, eu vou aproveitar uma pergunta aqui que mandaram pro Rui. Vamos explorar o Rui aqui hoje, né? Bora! Quem mandou essa pergunta foi o Carfox. Ele disse assim: Rui, qual caixa de menor litragem, de menor volume, da resposta mais seca?
Deixa eu Mas tentar que entender. Que tamanho de alto-falante? Porém, não seria uma opção de sintonia, duto para baixar um pouco mais a frequência? Acho que ele está querendo saber se teria como Tá. fazer uma caixa que... Uma caixa pequena que você conseguisse sintonizar a frequência baixa? Baixa. Isso é um pouco difícil. É possível se o falante for compatível com o tamanho da caixa. Por exemplo, você tem uma caixa, vamos dizer, de 25 litros, vai pôr um falante de 8 polegadas. Perfeito. Você vai conseguir sintonizar uma frequência baixa, porque você está usando um falante compatível também pequeno. Agora você fala assim, eu tenho um falante de 12 polegadas, quero usar 25 litros. Não vai virar. Tá? Você vai ficar com o som extremamente seco, sem grave baixo, e não vai obter resultado nunca. É impossível você trabalhar com um resultado excelente de resposta baixa numa caixa muito pequena. Não adianta você tentar puxar sintonia. Se você usar um programa tipo o Bassbox, por exemplo, você ver essa análise, você vai perceber que quando você tem uma caixa pequena e tenta resultado de frequências mais baixas, cai barbaridade a resposta. Cai o SPL ali de 3, 4, 5, 6 dB na frequência baixa. Você não obtém um resultado de pressão sonora no mesmo nível que você vai obter em 80 Hz, por exemplo, porque a caixa não tem litragem correspondente àquele alto-falante e não permite essa resposta baixa. É impossível. Só reforçando a pergunta dele foi a seguinte, agora consegui compreender melhor. Ele disse o seguinte, que caixa de menor volume, menor litragem tem uma resposta mais seca. Porém, aí a mais seca ele consegue. Porém, não seria uma opção sintonizada, o duto para baixar um pouco mais a frequência. Então, fazer uma caixa pequena e usar um duto para baixar um pouco mais a frequência. Não adianta, como eu acabei de falar, não adianta você querer no duto baixar essa frequência, baixando a ressonância, porque ela não tem a litragem correspondente às características daquele alto-falante e não vai obter. Aí você teria que usar um falante bem menor, 8, 6 polegadas, do borda de suspensão, aí você consegue baixar a frequência. Entendi. Olha, eu tenho uma outra pergunta aqui bem interessante. Ó. Quem mandou foi o Moura Júnior. Boa noite. Pretendo colocar 2 pares de médio agudo da Seven Driver, um grave também Seven Driver de 12 polegadas e com amplificador usar. Moura Júnior, seguinte, cara, eu quero muito responder a sua pergunta, mas qual que é a nossa dificuldade? Você não colocou aqui nem o modelo do alto-falante, nem a potência e nem a impedância. Em nenhum dos 2 casos, tá? Então, assim, eu não consigo te ajudar numa situação como essa. Então, eu peço, por gentileza, que você entre em contato com o nosso suporte técnico, passando quais são os modelos que você pretende utilizar, ou especificando potência e impedância para que nós possamos juntos ali escolher o melhor amplificador para o seu projeto de som. Sem essas informações, eu não consigo te responder. Uma pergunta aqui do Robson Silva. Se eu ligar uma fonte de 60 amperes junto com a bateria do cofre do meu carro, que é a bateria original de 60 amperes, eu terei 120 amperes à disposição do meu sistema? A dúvida é se a fonte soma junto com a bateria. Olha, Robson, quando você vai dimensionar um projeto, as baterias para o seu projeto de som, você não deve considerar de início a fonte, porque a fonte atua como um auxiliar da bateria, mantendo essa bateria carregada durante o uso, e quando você não está usando o som, você pode fazer a recarga das suas baterias usando essa fonte. Então essa soma não é interessante que você faça, até porque na maior parte do tempo é possível que você não esteja usando essa fonte aí para tocar o seu som. Então se não tiver uma tomada, o que você vai fazer? Você não vai ter bateria, não vai ter reserva suficiente. Então se você tem um sistema que precisa de, no caso, 120 amperes de bateria, coloca 120 amperes de bateria, não só uma fonte, e depois você dimensiona uma fonte compatível com esses 120 amperes, que aí uma ProCharger 30 já atende tranquilo 120 amperes, fica legal. Ou se quiser colocar a ProCharger 60, também pode sobrar para poder manter esse sistema tocando. Mas nunca considere aí na soma das suas baterias que você está dimensionando a fonte aí na soma. Ó, Guilherme Bustos, boa noite, tudo bem contigo? Mas antes de responder a pergunta do Guilherme Bustos, vou fazer o seguinte, eu quero mandar um abração pro nosso amigo Lucacha. Opa! Que ele já tá aqui nos Meu perturbando. também. Sabe o que ele falou? Fala pro Rui, aproveita que ele tá aí, manda ele abrir o jogo e falar tudo que tem de lançamento da empresa. Não posso fazer isso. Não posso, Lucas. Grande abraço pra você, Lucacha, mas você sabe que não é complicado, assim. né, cara? Tem que ser assim, ó, dosado o negócio. Dosado. Né? Hoje tem um aqui. Vou até mandar um recado pro Lucas. Lucas, você tá querendo acabar com a Taramps TV, porque se o Rui começar a falar de lançamento aqui, vai falar a Taramps TV inteira e não vai sobrar tempo para falar de outro assunto. Nós vamos ter que ficar até mais tarde aí para poder fazer isso, né? Então, agora respondendo a pergunta do Guilherme, é o seguinte. Boa noite, eu tenho um ML570, 2 FH300S e eu tô com a dúvida em qual módulo usar, tá? Seguinte, ML570, então 570 watts. Você precisa de um amplificador de no mínimo aí 600 watts,
a 4 ohms, eu imagino que seu alto-falante seja 4 ohms, e no máximo, aí seus 1.140 watts, seus 1.000 watts. Para você trabalhar tranquilo com esse alto-falante, você pode usar no único amplificador o DS1200X4. Você vai pegar o bridge dele, canal 3 e 4, vai ligar ali no alto-falante, vai ficar show de bola, 600 watts, e você pode pegar o canal 1, ligar um FH, canal 2 ligar o outro FH, vai ficar legal. Você pode fazer ali 2 tipos de corte de frequência. Você pode usar o crossover do módulo, ou se você preferir, quiser um corte mais preciso, adicione ali um processador de áudio, deixa a chavinha em full ali, você vai ter controle total, os seus amplificadores totalmente sendo gerenciado pelo processador de áudio. Cara, olha que pergunta interessante aqui, ó. Eu vou falar o nome todo da pessoa porque acredito que seja um Facebook conjunto aqui, né? E quem diz que mulher também não gosta de som. Lógico que gosta. É o Everton Souza Flávio Oliveira. Não sei se é o Everton ou a Flávia que está fazendo a pergunta pra gente, mas a pergunta é muito interessante. Porque quando eu aumento o meu som até o 45, ele começa a dar uma chiada, um estalo no meu alto-falante. Ele é de 12, de 1000 watts RMS cada. Ele diz que está aumentando o volume até o 45 e que chegou nesse ponto, dá um estalo. Provavelmente ele está querendo fazer como muita gente, usar todo o volume do player. Exato. Não significa que seu player tem 60 volumes, vai até os 60 que você tem que usar todos. Isso depende muito da sensibilidade de entrada do amplificador que você está usando. Alguns amplificadores, com um level no máximo, com apenas 230 mV ali aplicados na entrada, você já chega ao limite do amplificador. Então, basicamente, você vai conseguir nem explorar metade do volume do seu player. Então, é interessante você sempre observar isso. Não é porque tem 60 volumes que você vai usar todos. O alto-falante começou a fazer barulho, esse barulho mecânico, significa que ele está trabalhando no limite ali. Você está aplicando ou potência demais ou distorção demais e ele está saturando. Esse estalo provavelmente, desculpe interromper, esse estalo provavelmente que você está ouvindo deve ser o falante trabalhando no final de curso. Ele deve estar batendo no fundo da ferragem. Provavelmente já é bobina batendo no fundo da ferragem. Com excesso de deslocamento, ou seja, vai destruir o alto-falante. Vai destruir. Então, ou, às vezes, até saturação de módulo mesmo. Pode ser. Pode acontecer isso aí. Você está saturando tudo. Saturando, distorção. Ou ela está ouvindo uma distorção, mas como ela falou, era com um estalo, se for um estalo seco, uma batida estranha, provavelmente é a bobina batendo. Exato. Então, por isso que é interessante. Se você tiver um amplificador que tem um LED clip, você não vai observar o volume aí do seu player, no caso. Você vai usar o LED clip como referência. Começou a piscar o LED amarelo ali, já indica para você ter atenção. A partir daquele ponto, qualquer volume que você estiver aplicando, pode ter a presença de distorção, isso não é interessante. É interessante você abaixar o volume. É claro, considerando que o módulo esteja dimensionado corretamente para os alto-falantes, não ultrapassando aí a potência que eles suportam. Temos muito mais perguntas, vamos continuar as perguntas? Vamos continuar. Mas aproveitando que a gente já acabou até trocando os slides aí sem prestar atenção, eu só queria voltar. Eu queria tocar num assunto com você, Rui. Algumas pessoas, depois daquela entrevista que a gente acabou batendo um papo aí, acabaram nos perguntando bastante em relação a algumas situações que você usa para poder usar nessa questão de... de acessibilidade. Sensibilidade do alto-falante, tá? Okay. Ele vai ser compartilhado aqui na tela com a gente. Você pode acompanhar do lado de cá mesmo, tá? Você consegue compartilhar aí, Abner? Tá conseguindo compartilhar? Então, mas tudo bem, vamos lá. Vê se a gente consegue compartilhar essa tela aí com o pessoal. Ah lá, legal. Então agora a gente consegue compartilhar a tela ali. O que acontece, Rui? Algumas pessoas perguntaram como que eu faço para poder ter essa área útil do cone ali, para a gente poder saber o que eu faço e considero como realmente área de cone para eu poder... Fazer o cálculo, jogar no programa. Exato. O que eu uso considero? Sempre o meio da onda ali, da terceira onda. Como você está um falante aí com 3 ondas, é a central, Exato. é o centro. Tá? Se é um falante que usa 2 ondas apenas na área externa do cone, entre o cone e a carcaça, seria o centro entre as 2 ondas. Exatamente. Se é uma onda de uma borda de espuma ou de borracha, que é uma onda única, é o meio da onda, é o topo da onda. Mais ou menos aquilo ali que a gente está fazendo. É isso que você está mostrando ali. Tá. Ou seja, isso é considerado a área útil, a área móvel do cone. Tá. Legal. E se eu partir para esse lado aqui? Eu escolher toda totalmente a parte errado. de cone de alto-falante. Você vai ter um resultado de sensibilidade maior no final, vai aumentar às vezes 1% o rendimento do alto-falante,
Só que você está usando uma área fixa, que eu saiba, a carcaça não movimenta junto com o cone, ela é fixa, ela está parafusada. Então você não pode usar esse ponto próximo à carcaça, que não tem movimento nenhum, como área de cone. Você não tem área de cone, isso é o final da suspensão do cone, tá? Essa parte não está movimentando. O centro, sim, está deslocando, tá? Ele não está deslocando na mesma proporção que a proximidade, onde está colado no cone, mas ainda é uma área que se movimenta. Isso foi adotado mundialmente como uma área de cone ideal, ok? Agora, próximo à carcaça, onde você está mostrando aí, é impossível. Eu não posso usar essa área, porque essa área é morta, é uma área fixa. Ela não está pulando junto com o cone, então como é que eu posso considerar isso no cálculo? Então, olhando hoje para tudo que você faz, nós podemos considerar isso aqui, então. Exatamente. Sem dúvida. Quem está usando da direita é uma apelação, não tem outro termo. Não tem o que fazer. Não, está enganando seu cliente. E porque você está usando como área de cone uma área grande, que vai alterar completamente os resultados do parâmetro tilismal. Você vai obter um rendimento, aí, às vezes 1% a mais, de uma área que não é móvel, que não pode entrar no cálculo. Entendi. Então, assim, não é nada recomendado a gente fazer uma situação de jeito como nenhum. essa. Até o meio vai. Mais que o meio, já era. Tá? É do meio para dentro. De onde está o V ali em verde, que está o correto, daquela faixa do meio entre as 3 ondas, para dentro. Para fora daquilo, nem pensar. Então quer dizer, Rui, que se eu fizer da segunda forma ali, eu vou estar informando, às vezes, um número de eficiência. O cara não vai obter essa eficiência nunca. Você deu para ele uma área de cone que não existe. Não existe. Que é uma área fixa, então, que não está móvel. Vou estar trazendo uma informação Trazendo incorreta. uma informação totalmente errônea para o seu cliente. Você está dizendo que o teu falante está falando 2%, de repente ele é 1,5%. Ele é 1,2%, e você está falando que ele é 2,5%. Entendi. Então é interessante. Então, respondido aí a pergunta, dúvida de muitas pessoas que tinham em relação a uma situação como essa, para a gente poder... O mesmo acontece com o RE, também não pode ser informado errado. Se eu informar o RE mais baixo, o que acontece? Ele vai subir rendimento. Então, para eu O poder... programa acaba aceitando isso daí, tá? Como verdadeiro no cálculo. Só que ele sobe um rendimento que não existe. Você não tem... Se eu estou com um RE de 2 ohms, por exemplo, a resistência elétrica de 2 ohms, e eu falo que é 1,5%, evidente que vai subir mais 0,5%, por exemplo. Eu apelo na medição de área de cone, depois apelo no RE, eu ganho 1,5% aí brincando, falando que era para estar falando 2,5%, eu vou falar que é 4%, e não é. Então, de repente, eu consigo um excelente alto-falante, que um não é alto-falante de aquilo. 3%. Aí o cara monta o alto-falante, tenta medir com o microfone, não tem nunca aquilo que falaram que é. Então, por quê? Porque, assim, a gente sabe, né, que o alto-falante hoje considerado excelente é um alto-falante que tem uma sensibilidade em torno de 100 dB. 100 dB. E com um rendimento de 3%. Sim. Quando eu consigo mais que isso aí, eu já estou numa normal, situação... 3% é excelente. E numa situação como essa, eu posso simplesmente maquiar o meu produto e falar que ele é 4%. Exatamente. E aí, a hora que quando você fizer a medição, vai descobrir que não dá aquilo nunca. Que você não obtém aquela pressão. Porque você tem que lembrar também que tem o ganho acústico da caixa que você está utilizando. Se eu estou trabalhando falante free air, eu tenho que obter um resultado. Dentro do gabinete, vai dar um resultado melhor. Tá? E se for uma caixa bem de pé, sexta ordem principalmente, às vezes você pode ganhar 6 dB. Entendi. De pico, ou 8 dB, depende de onde você quer o pico de resposta, tá? Uma caixa de bem de pé. Já a quarta ordem pode ter um resultado de mais 4 dB, por exemplo. E assim por diante. Já uma adulto normal não tem esse ganho todo, certo? Agora, você chutar um valor desse para o cliente, você está enganando o teu cliente. Aí começa a ficar uma situação adversa, né? Eu não faço isso. A gente tem que trabalhar tranquilamente, eu quero sempre que o meu cliente tenha os valores verdadeiros para ele obter o resultado e tirar a curva com o microfone calibrado, por exemplo, ele vai obter aquilo que eu falei. Agora, Rui, aquela pergunta, né? Aproveitando bastante. Pessoal, eu sei que tem bastante pergunta para responder, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade que o Rui está aqui e acabar extraindo o máximo que a gente pode dele aqui, né? Não é sempre que ele pode estar aqui com a gente, então assim, ninguém vai ficar sem resposta, tá? Fica tranquilo que nós teremos mais respostas aí ao vivo, mas nós queremos extrair mais do Rui aqui, tá? Ok. E o Thunder, Rui? O Thunder Bass 3K7. Certo. Até respondendo uma pergunta que a gente ficou lá atrás, assim, numa situação onde nós iríamos falar a respeito, certo, mas ninguém melhor do que você para poder nos esclarecer isso aí. Por que 3 potência, Rui? Você tem a potência real, realmente, que é obtido dentro da norma antiga, que é 2 horas de ruído rosa, tá? E que o que eu adotei, nós criamos um procedimento, né? Um procedimento nosso. O que é esse procedimento próprio? É a frequência de ressonância do falante, free air, depois de amaciado, certo, após o amaciamento,
Tá? A frequência informada no folheto. Informada no folheto, que acompanha o produto. Tá? E depois, até onde ele responde. Onde não cai menos 10, menos 6. Menos 6 dB. Onde cai menos 6, eu não uso menos 10. Que menos 6, se usar, por exemplo, Liquid Healer, é menos 6. Entendi. Menos 6 com menos 6 da outra via, estando em fase, vai cair no zero, fica bonitinho. Certo? Então, a menos 6 dá para usar perfeitamente. E eu pego na ressonância. Essa banda passante de ressonância mais a resposta falante que é especificada no manual, eu uso ela como referência para jogar o ruído rosa. Aí eu pego o ruído rosa, tá? Com um Hedron de 6 dB, tá? Corto o ativo, um processador ativo, 24 dB por oitava, de 50, vamos dizer que seja 50 Hz a 2K, tá? Eu falo a especificação. Então, de 50 Hz para baixo, 24 dB. 2K para cima, 24 dB. Ok? Então vamos lá, para a gente poder entender... Para jogar o ruído rosa. E eu entender bem isso aí também. O meu HPF do processador em 24 dB, filtro BT que você usou, Sim. vai ser a frequência de ressonância do alto-falante. Frequência de ressonância. Aí eu pego a resposta de frequência do alto-falante, onde cai 6 dB, Onde cai 6 dB, eu aplico o butterworth. LPF. Isso. Também BT a menos 24 dB. Isso, perfeito. Ali você vai aplicar... Essa faixa eu vou jogar para o amplificador. Amplificar e obter depois, que eu uso, no caso, um voltímetro eletrônico, mas é para áudio, que responde qualquer frequência com precisão à tensão. Ele lê a tensão com precisão de 20 Hz a 20 mil ciclos. Tá? Ele não é um voltímetro normal que só lê 60 Hz até 1K, que a maioria dos voltímetros, mesmo RMS, True RMS, que é a tensão verdadeira, mas ele só consegue medir bem até 1K. Se de repente eu estou medindo até 2K, esse voltímetro só vai até 1K, eu não tenho a média nunca. Então, se eu quiser ter um multímetro desse, então eu tenho que saber escolher um multímetro. Se não tiver o multímetro, eu tenho que usar um osciloscópio. Aí, e se eu for usar o multímetro, ou ali com a função voltímetro, eu tenho que saber que ele responde de 20 a 20. Exatamente. Agora, vou estar trabalhando com falante, no caso de um falante sub, por exemplo, que vai até 1K. Aí dá para usar esse voltímetro RMS, porque ele responde bem até 1K. Aí ele vai conseguir pegar a média de tensão de 50 Hz até 1K e fazer, aí vai medir a tensão perfeitamente. Aí é média, average. Não é pico mínimo, não é o pico mínimo nem o máximo. É average, a média de todos os picos é tirada a média e por 2 horas. Aí o falante prefixado num painel, free air, fora da caixa, é medida essa tensão na bobina dele, que está sendo jogada em cima da bobina, tá? Certo. Eu uso um amplificador sempre com, no mínimo 2 vezes o dobro da potência que eu estou jogando. Certo. Então, por exemplo, eu vou jogar um falante que eu falo que é 2.000 watts RMS. Dentro dessa faixa. Eu tenho que usar um amplificador de 4 no mínimo. Entendi. Um Hedron, de Hedron pelo menos 3 dB. Pelo menos 3 o dB. dobro, tá? Para poder ter o som limpo, os picos, né? Limpo o tempo todo para não ir onda quadrada para esse alto-falante. Senão acaba mascarando também Mascarando também o resultado, tá? Então, se eu não tenho esse voltímetro correto, não tenho essas condições corretas, eu estou fazendo besteira. Porque se eu pegar, por exemplo, num voltímetro de 20 Hz a 20 mil ciclos, o ruído rosa, ele vai estar medindo lá 40 volts, por exemplo, a média, a average do voltímetro, tá? Quando eu cortar no processador, jogar para 2K e chegar de 20 Hz para 20, para 50, você vai ver que essa tensão de 40 vai cair para menos de 30. Pode cair para 25 volts. Aí eu não tenho que recuperar? Tem. Aí você tem que aumentar o amplificador. Então, mas aí você tem que lembrar que a média que está indo para o voltímetro de frequência não é mais a mesma. Bom, então eu entendi. Eu entendi. Então, o que acontece? No nosso caso, que é 3 potências que você perguntou, então foi nessa condição da resposta de frequência até a resposta da alta, de 2K ou 3K, seja lá até onde responde falando. Essa faixa foi medido com o voltímetro RMS, que vai até 20K, que é meu voltímetro, tá? E aí eu coloco essa tensão no amplificador por 2 horas. E ele tem que aguentar. Por isso que ela é menor. Porque ela é real. É real, realmente. Aí, a musical, eu dobro disso, que é o amplificador que você vai usar. Sim. Então, se eu falei que é 1.500 watts nessa condição... É 3.000 watts na musical. Você usa um amplificador musical de 3.000 watts. No caso nosso, agora, como é 1.200... quando eu vou usar uma pega, por exemplo, aumentando, fazer 15 minutos, 20 minutos, aí você pode ser aquela potência que eu falo que é os 3.700. Potência máxima. Potência máxima. Certo? Essa potência máxima não é uma coisa para você usar horas na condição total. E aí você pode danificar. Para funcionar horas ininterrupto, teria que ser o musical, que é o dobro do RMS. Entendi.
Vocês conseguiram entender, então, por que aquele alto-falante tem lá 3 potências? Primeiro, é 1.200 watts, 1.200. um conjunto magnético gigante, Gigante, absurdo, bobina gigante. mas é porque você aplicou dentro desse procedimento. Dentro desse procedimento Então, que eu estou explicando. 1.200 watts RMS, ele aguentou dentro desse procedimento Dentro durante desse 2 procedimento, horas. isso. Ok, beleza. A potência de programa musical é o dobro, O dobro, 2.400 sem watts. problema. E eu posso aplicar picos de até 3.700 é. watts, que eu não vou ter problema nenhum no alto-falante. Muita gente às vezes fala que os 3.700 seria a musical e o RMS seria metade disso. Não. É muito difícil um falante de conseguir passar de 2.500 RMS na condição de resposta que ele funciona. É muito, é praticamente impossível. Tá? Ninguém vai mudar a física. O verniz tem uma temperatura que ele suporta. Passou disso, ele vai desintegrar, a bobina vai desintegrar. A maioria das bobinas que são utilizadas no Brasil é na faixa de 240 graus. O verniz, né? a temperatura que o verniz suporta. Sim. Passou disso, vai danificar. Até 300 graus, a bobina vai aguentar, mas vai ficar preta. Vai praticamente carbonizar. Mas ainda assim não soltou o rolamento. Depois... Passou de 300 graus, ela desenrola totalmente e você perde falando. Né? Para atingir 300 graus, você está jogando uma potência absurda. Entendi. Muito além da CRMS que foi determinado. Então, aproveitando que você está aqui falando de alto-falante e tudo, vamos aproveitar aqui e já vamos mostrar para o pessoal uma novidade, né? Ok. Uma novidade aí que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Ah lá. Então eu já vou direto para a brincadeira, tá? Olha só que legal. Opa, passou. Passei um aqui. Novidade também, mas essa aquela ali já foi, né? Essa é uma novidade, é um aprimoramento, é uma mudança do falante anterior que era o ML, né? O ML1K8. ML1K8. E qual que é a diferença básica, A diferença básica dele, pediram um falante com maior rendimento na faixa de médio grave e brilho. Ou Tá? seja, o alto-falante tinha que subir um pouco mais. Subir um pouco mais a frequência e ter um médio grave mais aparente, mais agressivo. O que a gente chama de médio grave? O pessoal, principalmente na região da Bahia ali, gosta muito das frequências compreendidas entre 200 a 300 Hz. Eles gostam dessa batida seca, firme, né? Sim. Então eu desenvolvi esse falante pensando nisso. Ele tem uma acessibilidade maior na faixa de 3 dB nessa frequência, falando mais do que o anterior. Tá? O anterior tem um pouco mais de grave, tanto é que a ressonância do anterior é menos de 65, tá? Tá na faixa de 50 Hz, 55. Eu não me lembro direito, mas eu acho que é 55 Hz. Dá uma olhada aí no anterior aqui, ó. A ressonância do, o anterior. do K8. Vê a ressonância aí. Que coisa de a ressonância. Eu sei que é abaixo de 65. Frequência de ressonância. Lógico que eu não vou alto-falante. lembrar de todos os falantes que eu faço, gente. Só um minutinho. 61 Hz. 61 61,6. Hz. Esse aqui. Hã? 61,6 Ressonância. Hz. Ressonância. Tá. Esse outro é 65. 65. Você fala, é tão pequeno, mas já é. Isso comprova o quê? Que ele é um pouco mais travado. Então esse falante ele é um pouco mais travado que o anterior, exatamente para vir um pouco mais da seca, tá? Eu tenho, logicamente, um cone mais leve, tá? O conjunto móvel dele é um pouco mais leve. Então eu subi, eu mudei a ferragem também. Não é a mesma ferragem. Ou tá? seja, se eu pegar o É reparo. um outro então, projeto. Se eu pegar um reparo do novo e colocar no antigo, então não serve. Não vai dar É certo. diferente. É uma diferente. coisa. Sabe por quê? É cone diferente, borda do cone diferente, peso do cone diferente, a aranha ali pode até estar igual, aranha, mas o resto não. Sabe por que eu entrei nesse assunto? Porque é o seguinte, aproveitando o ensejo desse lançamento aí, que é um alto-falante muito legal para essa questão de médio grave, médio e responde até a parte dos médios agudos. Ele vai até 4.850. Uma prática que eu vejo o pessoal adotar bastante aí, Rui, nessa questão de reparo de alto-falante, é trocar. Eu tenho um alto-falante de 4 ohms lá, fio redondo, e vou lá e coloco um alto-falante de 8 ohms, né, Leandro? Não Isso pode. acontece bastante, né? Principalmente quando é fio redondo, porque, por exemplo, falando de 4 ohms, tem fio mais grosso, então o gap é mais aberto. Quando você coloca um falante de 8 ohms, o fio é mais fino, o gap é mais fechado. Você põe uma bobina de 8 ohms num falante de 4, você vai estar perdendo um monte de som. Exato, então você acaba não tendo Além de ter uma resultado. impedância mais alta, você tem um fio mais fino num gap aberto. Além de outro problema que você não tem dissipação do fio na arruela externa, na arruela lisa que a gente chama. Ou seja, o fio vai estar muito mais longe da arruela, não dissipa, a bobina queima rápido. E além de queimar mais rápido, ela vai comprimir logo, porque como não está dissipando, comprime mais o alto-falante. Perde por calor. Então, resumindo, Rui, quando você vai fazer um alto-falante, que vai ter as duas versões, a de 4 ohms e a de 8 ohms, até para ficar claro para o pessoal que está assistindo, você desenvolve dois produtos diferentes. O de 4 tem um gap, um determinado ali, intrínseco no gap, que é a abertura onde a bobina caminha, tem uma distância do fio para essa arruela lisa externa, tá? Que absorve o calor também. O de 4 tem uma abertura, o de 8 tem outra abertura. Não dá para trocar reparo de um para o outro. No final Não você deve. vai ter produtos com sonoridades semelhantes, Semelhantes. só que o conjunto ali é diferente. Exato.
Evidente que existem algumas pequenas diferenças do 4 para o 8, porque como eu expliquei, como o 4 ohms, a bobina, o campo é mais um pouco aberto, o gap, evidentemente cai um pouco o Gauss. Tá? Normalmente cai um pouco, mas a diferença é tão pequena que não chega a comprometer. Por isso que eu normalmente coloco um parâmetro único. Tá? Porque a diferença é tão pequena que não chega a comprometer o projeto final. Ok? Já no fio chato isso não acontece. O fio chato, um gap é único, tanto para o 4 para o 8. Por quê? Porque altera o fio. Eu mantenho a mesma altura do fio, independente da impedância. Eu mudo a espessura do fio, não a altura. Aí o gap é único. Essa é uma das grandes vantagens do fio chato. O fio chato tem várias vantagens em cima do fio redondo. Por isso que os falantes profissionais nossos e de alta acessibilidade, que a linha é H, alguns modelos usam o fio chato, que é o 620, né? E, enfim, tá? Alguns itens que usam, alguns falantes que usam o fio chato, tem várias vantagens. E essa é uma delas, de usar um gap único. Olha só que interessante, né? Até, desculpa o ensejo aí, que eu fiquei tão empolgado com esse negócio, que a gente sempre fala aqui para as pessoas que existe uma diferença muito grande entre a potência elétrica suportada por um alto-falante e o rendimento acústico dele, né? Sim. Nós temos ainda, né, esse alto-falante, o ML1K8, 900 watts RMS. Agora nasce o MB1K8, 900 watts RMS, porém, suportando ali a mesma potência com um rendimento acústico totalmente diferente um do outro. O resultado de ouvido é diferente. Você precisa pegar a sensibilidade dos dois, os dois são 2%. Os dois são idênticos. O rendimento. 2%. Só que de ouvido soa completamente diferente. Você pega médio grave. O novo é. Você estava conversando aqui com a gente nos bastidores, eu vou contar aqui que o Rui estava falando. Tá? Ele falou que na região de médio grave você consegue de 2 a 3% de dBs. dBs em uma frequência 2 fixa. A 3, não por cento, 2 a 3 dBs a mais ali, numa frequência fixa ali na região do médio grave. Que é o que o pessoal pediu para desenvolver para bater mais nessa faixa, que é na faixa que é compreendida entre 200 e 300 Hz. Eles querem essa batida bem aparente, né? Bem firme, bem firme. E você estava falando também que ele trouxe um pouco mais do médio agudo. O médio agudo subiu. Pouca brilho. coisa, mas subiu. Só que você sente que é diferente. Evidente, você tem um cone mais leve, você sente que a frequência mais alta vem com mais facilidade. Que aumenta a velocidade do falante. O damping do falante é outro. Por ele ter uma leveza maior. Tá? Porque a resistência de potência não está no peso do cone. Sim. Está assim na bobina, no conjunto magnético, dissipação, bobina, material utilizado, fio utilizado. Vários detalhes determinam essa resistência elétrica do alto-falante, né, e térmica. Não é agora a sonoridade, aí sim depende de outros fatores, que é peso de cone, assim por diante. Mas os dois aguentam 900? Aguenta. Por quê? Porque eu não posso usar trabalho a frequência baixa dele. O corte especificado ideal num falante desse, uma caixa cornetada, por exemplo, é 140 Hz para cima. Sim. Personalmente corta em 140, 160, 180 Hz. Então nessa condição ele vai aguentar perfeitamente. O que você não pode é ter um falante desse com cone mais leve e querer jogar, por exemplo, 60 Hz nele. Trazer grave. E jogar os 900 watts. Aí não é a ideia. A proposta a proposta dele não é essa, ele é para médio grave. E detalhe, né? A proposta principal desse produto é trabalhar no gabinete cornetado. Gabinete cornetado, Nós não podemos esquecer desse detalhe aí que é extremamente importante. O gabinete cornetado normalmente trabalha com uma caixa de 25, 30 litros. Exato. Onde está o alto-falante. Aproveitar aqui, né, que a gente está conversando, vou mandar um abraço aqui para o Douglas da Blackout, e ele fez a seguinte pergunta. Boa noite, Adão. Tira uma dúvida. Uma dúvida aqui dos goianos, tá? Podemos usar o FH300 no nosso famoso trio goiano, assim como usamos o MB400S nas portas e nos paredões? A maior dúvida é a resistência e desempenho no som interno. Eu tenho uma ótima experiência, mas aqui existe uma dúvida. Eu posso substituir, então, Rui, o FH300S por o MB? Depende. Pode, se ele for trabalhar de 120 a 140 Hz para cima. Então, se eu respeitar o corte de frequência... Se respeitar o corte, pode. Pode, não tem problema Tranquilo. nenhum. Porque aí o que não pode, tem que lembrar o seguinte, gente. Eu estou falando do falante que responde até 18K. Certo? Responder aos agudos também. Quando eu estou respondendo uma frequência alta, eu não posso ter deslocamento, por exemplo, de 5, 6 milímetros do cone. Que aí vai embolar o agudo, vai embolar, você não vai conseguir definir a frequência da voz, Sim. Vai ficar rajando e assim por diante. Então tem que ter um deslocamento no máximo de 3 milímetros aí do cone para poder manter a bobina dentro do campo e ter as respostas das altas também. Aí para se obter esse pouco deslocamento, eu tenho que ter o quê? Um corte mais alto. Trabalhar aí na faixa de 150, 160 Hz para cima. Com 24 dB, evidente, não pode ser 12 dB. Um corte de 24 dB, o Wattworth ou o Liquidity não importa. Mas tem que ser 24 dB de corte, porque 12 dB não vai cortar quase nada. Você controla bem o deslocamento, Controla protege o deslocamento, ele mecanicamente. Pode jogar os 300 watts ali e manda bala. Então, Douglas, pode usar o FH300S aí tranquilamente. Assim, eu já quero mandar um abraço aí para os goianos aí, pessoal
todo o estado do Goiás aí. Tem uma particularidade muito legal lá. Sou apaixonado pelo piqui. Piqui você conhece, né? Eu adoro. Ou você piqui, ama ou você odeia, né? Eu gosto. E é uma das particularidades lá do estado de Goiás, cara. Então, um grande abraço para vocês, tá? Mais perguntas aí, Leandro? Tá cheio de perguntas, Dom. Tem até uma aqui, referente ao BES 1K6. Eu até tinha separado ela aqui pra gente responder. Ó. Deixa eu pegar aqui. E relacionado ao BES 1K6? Isso. Foi do Assis Deville. Ele mandou assim: usando o BES 1K6 em uma caixa maior do que a recomendada, seria benéfico para o subgrave? Teria mais presença das baixas frequências em ar livre? Se ele... Olha, Um ao gabinete maior. ar livre tem que tomar cuidado com o controle da excursão. Ele pode usar maior? Pode. Vai ter uma sintonia de sub muito mais fácil. Só que aí, o que acontece? Você tem maior facilidade do falante poder excursionar. Você aumentou ali, que eu estava explicando da seringa lá, do pistão. Sim. Você aumentou internamente o volume de ar, o falante vai ficar mais livre. Ele aumenta o damper, a velocidade de excursão. Se ele trabalhar com essa potência controlada, sem distorção, e deixando o falante trabalhar dentro da condição que ele foi feito para trabalhar em excursão máxima, pode perfeitamente trabalhar assim. Agora, ao ar livre, é complicado, porque o falante de suspensão com esse tipo de borda não foi feito para o ambiente externo, ele foi feito para som interno, correto? Se for um som interno dentro de uma sala, dentro de um ambiente tal, fechado, a sala de som dele ou algo parecido, de home, por exemplo, sem problema. Porque aí ele vai ter uma pressão alta, forte. Agora, ao ar livre, a dispersão é muito grande. Tem que se lembrar que o falante, normalmente, de borda de espuma, de borracha, tem um baixo rendimento. É no máximo 1%. É 0,7%, 0,6%, 0,5%. Tá? Então, ele é feito para ambiente fechado, ambiente pequeno. Não é para. Quando você fala assim, eu vou trabalhar para o som ao ar livre, porque senão, se for partir desse pressuposto, então, som profissional, todo mundo já falou de suspensão. Você ia ter muito mais sub, não teria? Mas como é que você vai fazer um show ao ar livre com falando de suspensão? É impossível. Por isso que você tem o 3K7, tem o nosso 3K1. SL 3K1. São os falantes que ele faz o sub e grave. Ele vai buscar os 30 Hz, mas com SPL. São falantes de 2%, 2,5% de rendimento. Já contra uma suspensão que dá 0,5%, 0,7%. Como é que um falante com 0,7% fazer som ao ar livre? Entendi. É inviável, é impossível. Até um detalhe até o Adão acabou de falar de Goiânia lá, o famoso trio Goiânia, ele para conseguir um bom resultado ao ar livre usando o sub, usa em quantidade, né? Tem que São pôr muita absurdo de quantidade. falante. E ao redor do veículo, né? E ao Ele só redor. fala ali perto. É né? Não manda a longa maravilhoso, é distância. maravilhoso. O som é ótimo. E principalmente em salão fechado. Sim. Eu vejo que o pessoal de lá do Goiás, eles usam muito para poder tocar festa. E aquilo ali cai o mundo lá dentro, né? A mesma coisa você pega um sub, bota Sim. numa sala, arrebenta, né? Nossa, absurdo o volume. 100 watts ali, ó. Ô, Leandro, me ajuda nessa aqui. O Ricardo Henrique 250, ele diz o seguinte, ele tem 2 Tornado de 2,100, 18 polegadas. E o sonho dele tá doidinho para poder botar um Smart 3 para poder tocar esses 2 alto-falantes. Smart 3? É. Pode pôr. Sem Tranquilo, medo de ser feliz, sem cara. medo. Então, vai lá, manda bala, já aproveita, já encontra os melhores canais de compra lá, seja ela a sua loja preferida, e já adquire o seu Smart 3 para poder fazer a festa aí com seus 2 Tornados, cara. Vai ter um rendimento muito legal. Muito bom. Funciona muito bem. Pessoal, o que nós gostaríamos muito de agradecer a participação de todos e lembrar aqui também que nós temos muito pessoal da América Latina nos assistindo. E nós Sim. temos também pessoal dos Estados Unidos, né? O pessoal, os americanos aí nos acompanhando. E a gente tem um recado aí para eles, né? Para não ficar desguarnecido aí, porque a nossa língua, que a gente fala é a nossa língua nativa aqui, que é o português brasileiro. Então, assim, acompanha aí qual é esse recado para vocês. Uma novidade em breve, tá? Hi everyone, I'm Caroline, and if you are an English speaker follower, I have a very important message for you. You probably noticed that our content is in Portuguese, because after all, we're Brazilian. But don't worry, all of our videos have English subtitles. Even Tarms TV from number 40 onwards will have English subtitles after the broadcast ends. So, keep following us to have the news in first hand. See ya! Então, pessoal, vocês perceberam aí que até todos os nossos vídeos hoje, eles estão legendados em inglês e também estamos trabalhando para que eles sejam legendados em espanhol. E muito em breve, as nossas Taramps TV aí também, elas estarão com toda essa legenda depois da publicação. Exatamente. Né? O pessoal tem cobrado bastante para a gente legendar a Taramps TV. Então, a partir da 41,
nós já vamos Provavelmente começar a fazer esse deixar trabalho, tá? todas legendadas. Ó, nós estamos cheios de perguntas para poder responder. O nosso horário está bastante avançado já. Nós temos mais 5 minutinhos para a gente continuar aqui. Então, vamos selecionar algumas perguntas para a gente poder dar sequência aqui. E ninguém vai ficar sem resposta, tá? Aproveitando para lembrar que você que está no Instagram, depois que nós terminarmos aqui esse bate-papo ao vivo, manda de novo a sua pergunta lá no direct, ou então manda a sua pergunta novamente quando esse quadro aqui ele for publicado e ficar em definitivo. E você que está no YouTube, da mesma forma, tá? A sua pergunta ela vai desaparecer e nós vamos publicar isso aqui para poder ficar permanente depois. Então envie de novo a sua pergunta ali abaixo do vídeo, ou se você preferir, você pode mandar para nós diretamente no Facebook ou no direct ali do Instagram, tá? Fica à vontade, mas você não vai ficar sem a sua resposta. E é sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá? Não se esqueça disso. Pergunta, como ligar um woofer de 12 polegadas de 620 watts RMS em um módulo de 1.200 watts, 2 canais, ambos 4 ohms, ligo em um canal ou em bridge? Pergunta do Maicon Neves. Olha, Maicon, eu não reconheço esse produto que você falou aqui, o módulo de 1.200 watts, com 2 canais de 4 ohms, talvez seja de um outro fabricante. Primeiramente, você tem que ver se ele faz ligação em bridge, né? Mas, geralmente, o bridge, você soma potência e impedância. Se ele é 2 canais de 600 watts RMS a 4 ohms, quando você faz o bridge, ele vai dobrar a potência, só que também dobra a impedância mínima para ligação. Então, teoricamente, ele vai subir para 8 ohms o mínimo. Se o seu alto-falante é 4 ohms, não dá para ligar em bridge. Então, eu teria que ligar em um canal individual. Mas tem que ver certinho qual que é esse módulo. Se você fosse usar hoje da nossa linha, eu sugiro para você o MD 1200.1 4 ohms. É um módulo de um canal a 4 ohms e vai te dar os 1.200 watts aí, sem você ter que preocupar aí como fazer essa ligação. Só ligar o alto-falante e curtir. HV40000 TPO pode tocar os médios? E quantos médios dá para tocar em série? Rafael Santana, boa noite. Rafael Santana Cacoal, né? É o seguinte, você pode aplicar num 40.000, você pode colocar alto-falantes desde que você respeite a impedância mínima de trabalho. Uma coisa é um amplificador, ele te dá um determinado som. Outra coisa, ele te dá muito rendimento sonoro, tá? Para tocar os médios, o mais recomendado é o HV20000 TPO, tá? Em relação à impedância, esse amplificador trabalha a 0,25. Se você quiser usar qualquer tipo de associação e a quantidade de alto-falante e seja compatível com a potência do seu amplificador, não tem problema. Respeitando a impedância mínima, vai embora. Só queria passar mais uma observação. Por quê? A grande maioria das pessoas que trabalham tocando HV nos médios, eles usam médios dos dois lados e usam um único módulo para poder tocar os dois alto-falantes. Exato. Precisa ver se os seus médio graves estão numa distância de acoplamento. Se não tiver numa distância de acoplamento, é interessante que você use 2 amplificadores e trabalhe com um sinal em estéreo, tá? Desde o seu player até o roteamento ali do seu processador de áudio, para que você possa trabalhar com um sinal diferente e ter menos cancelamento e mais efeito sonoro. Isso te proporciona ali uma musicalidade incrível e você tem menos cancelamento. Então tem que pensar. Eu gostaria de saber mais sobre o seu projeto, tá? Se você puder entrar em contato conosco, será uma grande satisfação poder te orientar para que você possa usar os nossos produtos e obter o máximo de rendimento possível. Jonathan Andreata mandou assim, eu gostaria de saber a litragem certa para 2 alto-falantes ML2K2 de 12 polegadas da 7Drive. Jonathan, vai lá no nosso site, a maioria dos projetos, sugestão de projeto de caixa já está lá para você. Então, dá uma olhadinha lá, na página do produto do ML2K2, se tem o projeto de caixa já disponível. Se não tiver, chama o nosso contato aí do WhatsApp, que nós mandamos o projeto para você poder seguir aí. E se quiser fazer algo diferente também, se precisar de alguma outra dica, a gente está aqui à sua disposição. Ricardo, seguinte, cara, Ricardo Costa, a calota do 5K7, do Thunder 5K7, ela mudou. Nós estamos passando por algumas padronizações aí e ela mudou. O produto ainda continua o mesmo, tá? Existe sim a possibilidade de melhorar esse produto, mas se ele melhorar, vai ser feita uma comunicação para vocês poderem experimentar e explorar o máximo daquilo que a gente faz, tá? Então, assim, por enquanto ele só passou por isso. O 3K7 também ele vai mudar
ali vai fazer algum ajuste ali nessa questão de calota, tá? A gente está adequando algumas situações. E muito obrigado por estar participando e por nos dizer aqui que a nossa live tá top, tá? Prazer ter você com a gente. Ó, o Fernando Carvalho perguntou assim, eu tenho 2 alto-falantes de 15 polegadas, 1.200 watts RMS cada, qual o modo certo para tocar os alto-falantes? Bom, Fernando, primeiramente a gente tem que saber se os alto-falantes são de 4 ohms ou 8 ohms cada. 1.200 watts, você tem 2.400 watts RMS, então você pode aplicar até 2.400 watts em programa musical. Então, são 2, né? Então, de 2.400 até 4.800 watts em programa musical. Você pode utilizar desde um amplificador de 3.000 watts até um amplificador de 5.000 watts. Se os alto-falantes forem de 8 ohms cada, você precisa de um modo de 4 ohms, como o MD 3000 4 ohms. Se os alto-falantes forem de 4 ohms cada, módulo de 2 ohms. MD 3000 2 ohms, Smart 3, HD 3000 2 ohms, ou até mesmo o MD 5000. Vai sobrar um pouquinho de potência, vai passar do dobro, né? Aí você teria que usar um processador de áudio Pro 2.6S com o limiter devidamente ajustado, mas fica incrível. Pessoal, e vocês já sabem, o encontro marcado agora de vocês com a Taramps, né, com o Nosso Mundo Taramps, são as terças-feiras às 20 horas, né? E nós gostaríamos de agradecer aí a participação de todos, né, Leandro? Com certeza, e até pedir para vocês deixar nos comentários o que estão achando no nosso trabalho e também o que vocês querem ver nas próximas Taramps TV, né? Que terça-feira, como vocês já sabem, a partir das 20 horas, tem mais Taramps TV. Rui, obrigado pela sua participação, tá? Obrigado a vocês por estarem aqui. E todo mundo fique tranquilo que tem muita novidade pela frente. Tem muita novidade, não né? Posso falar. Pô, mas no finalzinho você faz isso, cara? Sim. Você viu, né? Olha o que ele apronta com vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. É sempre um grande prazer tê-los aqui conosco. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Até mais, gente.